Não é nenhuma novidade que a infância é sagrada na vida de uma pessoa. Até os 7 anos, estamos numa frequência vibracional abaixo da consciência. Isso se chama teta. Até os 7 anos, a criança aprende com a família, na escola, com os amigos e nas brincadeiras, de maneira sem filtro. É uma absorção integral de tudo aquilo que ela experimenta. É muito comum que as pessoas cheguem aos 35 anos de idade sem jamais haverem questionado os aprendizados da infância. Eu me sinto motivada a repartir com você tudo o que eu tenho aprendido nos cursos que tenho feito nos últimos anos de neurolinguística, de hipnose e os livros que tenho lido. Durante muito tempo, quase que a totalidade da minha vida, eu tive síndrome do impostor. E houveram alguns episódios, mas eu vou relatar apenas um. Quando eu voltei para o Brasil, encontrei um amor, resolvi que iria ficar aqui e vim morar com o meu amor e estava muito feliz. Mas sempre havia uma pontinha de dúvida de que alguma coisa ia acontecer, ia acabar com a minha alegria e eu ia voltar para a minha vida normal. Como se aquilo fosse um conto de fadas, como se aquilo fosse muito acima do meu próprio valor. Lógico que o que eu estava vivendo realmente era um conto de fadas, mas era porque eu merecia, porque eu merecia estar onde estava e viver o que estava vivendo. Como que a gente pode identificar e tentar, qual é a palavra que eu vou usar? Desativar essa síndrome do impostor. A primeira coisa é prestar atenção nesse sentimento e onde que ele se encaixa, aonde que eu sinto ele, onde que eu percebo ele no meu corpo. E ele vem acompanhado de que imagens? No momento que eu identifico o que eu sinto, o que eu percebo e as imagens que vêm à minha mente, eu consigo também dizer para mim mesmo que aquilo não corresponde à realidade. Isso é uma coisa. A outra coisa que a gente pode fazer é assumir postura daquilo que a gente quer. Se eu estou me sentindo impostor, eu posso me sentir merecedor. Como se comporta uma pessoa que se sente merecedora? Ela faz afirmações positivas, ela se comporta como se ela já estivesse vivendo aquela situação. Você pode, inclusive, procurar em personagens, em filmes, ou amigos, pessoas que você conheça, aquele cara que você conhece, que se sente merecedor de tudo, presta atenção e vê como é que ele se comporta. Vê que tipo de atitude, que tipo de fisiologia, como ele respira, como ele movimenta os ombros, os braços, como é o olhar dessa pessoa. Preste atenção nesses detalhes e, quando você tiver oportunidade, faça na frente do espelho ou quando estiver com alguém da sua intimidade. Você pode até rir, mas o importante é que você saiba que você tem esse controle. Você pode fazer essa escolha de mudar a sua fisiologia através do seu comportamento. Uma outra maneira de mudar a fisiologia é quando você, por exemplo, precisa de um comportamento de coragem. Eu vou dar um exemplo. Aí você pensa em alguém. Quem que eu conheço que é corajoso? Eu conheço várias pessoas que são corajosas. Eu, na verdade, me sinto uma pessoa corajosa. Mas se eu quiser um exemplo clássico de coragem, eu posso simplesmente lembrar do Super-Homem e da Mulher Maravilha. Como eles se comportam? Eles se comportam donos da coisa toda, né? Aquele olhar altivo, braços, mãos na cintura, ombros abertos. A pessoa não precisa dizer nada. Quando você vê o Super-Homem, quando você vê a Mulher Maravilha, eles não precisam dizer uma palavra. Você imediatamente identifica coragem, poder e todas essas outras qualidades que vêm junto. Então, é assim, pessoal.
a gente vai mudando os pensamentos e vai mudando a fisiologia, e isso imediatamente acaba mudando a maneira como a gente se sente. Um dos primeiros aprendizados que eu tive com a neurolinguística foi quando eu estava tentando aprender a permanecer calma. Havia na época uma situação que me deixava muito nervosa. E um dia o meu mentor então me sugeriu que eu me imaginasse calma diante daquela situação. Eu falei para ele, olha, não consigo. Então ele me deu mais 2 opções. Ele disse, se você tiver alguma pessoa que você conheça que se comportaria de maneira calma diante do mesmo desafio, você pode prestar atenção no comportamento dessa pessoa. Ou ainda, escolher um personagem de algum filme, de alguma série que tenha esse equilíbrio, essa calma na hora que você fica nervosa. Eu saí dali pensando em como que eu ia solucionar e não demorou muito tempo, eu me dei conta que a minha melhor amiga era uma pessoa que se mantinha calma nessa situação, na mesma situação que me deixava muito nervosa. E quando eu fui assistir televisão, eu assisti o meu seriado favorito, Scandal, que já foi cancelado, e reparei que a Olivia Pope, personagem principal da série, também agia de forma calma em situações semelhantes às que me causavam nervos. Então, pessoal, eu digo para vocês, quando a gente copia um comportamento de sucesso, quando a gente observa uma estratégia que dá certo, a gente não está sendo invejoso. Nós estamos modelando excelência. Copiar o que dá certo é sinal de inteligência. Já fazem isso os japoneses há muitos anos, né? Então, agora eu quero conversar com você sobre amor, julgamento e os 2 hemisférios do cérebro humano. A neurocientista neuroanatomista de Harvard, Dr. Jill Ball Taylor, em um TED Talk com mais de 5,5 milhões de visualizações, conta a própria história que ela intitulou My Stroke of Insight, que também é um livro. Eu traduzi, porque eu não sei se existe esse livro em português, eu traduzi o título como Meu AVC de Iluminação. Ela conta que sofreu um AVC hemorrágico, isso foi em 1996, do lado esquerdo do cérebro. E ela traz um cérebro humano ao palco para explicar o funcionamento do que ela mesma chama de 2 entidades. O lado esquerdo é linear, metódico, categoriza, organiza a informação do passado e projeta o futuro. É aquela parte que lembra você que você precisa comprar alguma coisa no caminho de casa. O lado esquerdo julga e diz, eu sou. O lado direito é o processo paralelo, é o momento presente, ele aprende sinestesicamente, usa todos os sentidos, sente-se parte do universo, sente e percebe Deus e diz, nós somos. Qual dos 2 é responsável pelo julgamento? Qual dos 2 é responsável pelo amor? Se você se sente refém dos seus sentimentos desagradáveis como raiva, ódio, tristeza, rancor, inveja, você está deixando que apenas a parte esquerda do seu cérebro comande. Se você quiser acionar o lado direito do seu cérebro, encontre e participe de meditação, de yoga. Aprenda a correr. Procure um profissional que possa lhe orientar em como obter padrões de pensamentos mais saudáveis e mais positivos.
O Dr. Joe Dispenza, um neurocientista, autor do best-seller Evolua Seu Cérebro, diz esse trecho que eu traduzi de um vídeo. Quando você tem de 60 a 70 mil pensamentos por dia, 90% do que você pensa é igual ao dia anterior. E você pensa e você acredita que os seus pensamentos são o seu destino. Mesmo pensamento, mesma escolha, mesmo comportamento, mesma experiência, mesma emoção. A consciência de como você pensa, age e sente é chamada de metacognição. É como plantar um jardim e arrancar as ervas daninhas. Para finalizar, eu te proponho mais um exercício. Lembre do dia mais feliz da sua infância. Feche os olhos, te desloca para esse lugar, perceba tudo o que você puder. Onde você está? Com quem? Ouve sons? Sente algum cheiro? Sente algum paladar? Percebe alguma textura? Entregue-se a esse momento. Sinta tudo que ele lhe proporciona. Essa lembrança te traz muito recurso, muita força. Quando você quiser, pode abrir os olhos e pensa em uma palavra para descrever essa vivência. Permita que essa lembrança rica e cheia de recursos impulsionem você na busca da sua realização pessoal como adulto. Agradeça a parte criança por ter lhe ensinado a sentir toda essa alegria. E, finalmente, lembre de honrar cada dia do resto da sua vida e se conectar com o hemisfério direito do seu cérebro, sendo muito amoroso. Eu espero ter contribuído e aguardo você numa próxima oportunidade. Muito obrigada. Até a próxima.